Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Nós aqui mais uma vez com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena no Tauá, para abençoar a sua casa, sua família, sua vida. E esse devocional tem sempre esse propósito de nos dar crescimento e de estabelecer alguns propósitos que Deus já tem sobre as nossas vidas. Queria que você, juntamente conosco nessa hora, pudesse abrir a sua palavra, sua Bíblia, e nós vamos estar lendo junto hoje a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. É um texto muito conhecido, mas que certamente nos abençoa muito, porque diz assim, 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Coríntios, numa das igrejas onde ele talvez tenha passado o maior tempo ajudando, dando crescimento, mostrando e ministrando a palavra, mas ao mesmo tempo era uma das igrejas que também mais lhe deu trabalho, a ponto de ter que escrever 3 cartas para aquela igreja. Então normalmente nós só temos a primeira e a terceira, A segunda se perdeu, não foi considerado canônica. Mas nós, diante disso, nós também podemos perceber, por isso que essas 2 cartas elas não se conectam, ou seja, elas têm um hiato entre elas, e isso dá para perceber de maneira muito clara. Mas o principal para a gente quer analisar e falar um pouco sobre esse versículo tão importante, tão lindo, que impacta as nossas vidas. O apóstolo Paulo está falando com aquelas pessoas, porque a partir do momento em que você recebe o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você obrigatoriamente começa uma vida nova em Cristo. E essa vida nova em Cristo é trabalhada, edificada, mudada, transformada, não pela força, não pela violência, mas pelo próprio poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, certamente ele está pensando na vida dele, porque quando nós podemos analisar a vida do apóstolo Paulo, ele era um fariseu, filho de fariseu, estudou a vida toda aos pés de Gamaliel, um grande teólogo da época, talvez um dos maiores, e que sempre teve um propósito bem definido, ensinando. E agora o apóstolo Paulo está falando àquela igreja, está falando àquelas pessoas, porque ele passou por essas mudanças. Agora ele estava uma mudança em termos de amor, de graça, de compaixão e de manifestação sobre sua própria vida, daquilo que o Senhor tinha feito. Então, quando ele descreve aquele que está em Cristo, nova criatura é, e a gente pode perceber, o apóstolo ele tinha passado por transformações, ele tinha passado por mudanças, ele era perseguidor da igreja, e ao aceitar a Cristo, ele passou ao outro lado, a ser um perseguido. E mesmo sendo perseguido, ele não recua, ao contrário disso, ele avança em meio a todas as dificuldades, confiando que o Senhor poderia agir de maneira que a sua vida seria abundantemente transformada. Aí ele fala, então aquele que está em Cristo é nova criatura. Ou seja, já não faz parte mais daquele ambiente anterior ao qual ele vivia. Ele já não se adequa, melhor assim dizendo, ele já não faz parte daquela cultura, aquelas coisas que lhe agradavam, já passa a, muitas das vezes, já não ter prazer naquilo, e aí então ele começa a ter prazer naquilo que ele não tinha antes, ele passa a ter prazer na lei de Deus, ele passa a ter prazer nas coisas certas, ele passa a ter prazer nas coisas honestas, ele já não pensa mais em si mesmo, porque o egoísmo não é parte da sua vida, o bem comum, sim, agora é parte da sua vida, fazer o bem, para ele já não é mais uma obrigação, é um prazer. Ajudar as pessoas já não é mais como aquilo que pode trazer lucro para ele, mas um prazer em fazer. Então ele está falando de uma nova criatura. E a segunda exposição dele diante disso, quando ele fala que aquele que está em Cristo é nova criatura,
Aí ele fala, as coisas velhas passaram. Não é dizer que ele esqueceu daquilo ou de todas as coisas que ele passou. Não é dizer que ele literalmente abandonou aquilo e aquilo ficou no passado. Não, ele está falando que ele já não faz mais parte daquilo. Passaram, porque tudo na sua vida passa a ser novo. Ele deixa de ser um cidadão dessa terra para pensar em ser um cidadão do céu. Ele deixa de ser senhor da sua vida para ser servo do Senhor. Ele deixa de ser amante deste mundo para amar as práticas de Deus. E que assim então possa acontecer com você, possa acontecer comigo, possa acontecer com cada um de nós. Que em um determinado momento das nossas vidas, nós também possamos contar e cantar essas mesmas atitudes, esses mesmos fatos, a qual tanto dava prazer no apóstolo Paulo em dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas passaram, tudo, absolutamente tudo, se faz novo. Que Deus possa te abençoar nesta hora, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque nos deste uma nova vida em Cristo. Já não somos mais parte desse mundo, porque agora temos prazer na sua lei. Fomos, ó Deus, retirados do monturo das coisas velhas para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nisso, para cumprir todo o projeto de santidade que tu tem para as nossas vidas. Isso nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido, louvado seja o nome do Senhor. Lembramos que amanhã, na sexta-feira, a nossa última hora nazarena da semana, mas tem sido um prazer maravilhoso podermos estar juntos, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Fique com Deus.